Olá, estamos novamente com você na quinta edição da Web TV Educa Psico. Nessa edição, vamos falar sobre a consulta pública que está sendo realizada pelo Conselho Federal de Psicologia para a elaboração das referências técnicas sobre a atuação de psicólogos que atuam no CREAS, os Centros de Referências Especializados de Assistência Social, e no SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Também falaremos sobre o prêmio monográfico César Hades, em comemoração aos 50 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. Ainda nesta edição, confira também a resolução de 3 questões de concursos na área da psicologia organizacional. Você também vai conferir a entrevista com o psicólogo Altieres, que atua na área da saúde no CAPS Álcool e Drogas. Você quer prestar concurso público na área da psicologia? Este ano você tem uma ótima oportunidade para ingressar no serviço público. Em breve será aberto o edital para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Segundo o desembargador deste tribunal, Antônio Carlos Malheiros, serão abertas 232 vagas para psicólogos, os quais atuarão nas varas da infância e juventude em todo o estado. Nós da Educa Psico já preparamos o material para o seu estudo. Consulte nosso site e saiba mais. Agora confira os principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Na região Sudeste, o destaque é para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. São 18 vagas com remuneração de R$ 2.900, mais acréscimos de 20% a 75%. As inscrições vão até o dia 20 de julho de 2012. Nós já estamos preparando material específico para este concurso, aguarde! Ainda na região Sudeste, a Prefeitura Municipal de Caieiras, em São Paulo, reabre inscrições para 8 vagas. O salário é de R$ 2.300, com inscrições até 12 de julho. Na região sul do país, a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, no Paraná, abriu 2 vagas para psicólogos com salário de R$ 2.200 e inscrições abertas também até o dia 12 de julho. Na região Centro-Oeste, o destaque vai para a Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás. São 4 vagas com remuneração de R$ 2.000 mensais. As inscrições vão até o dia 15 de julho. No Nordeste do país, a Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco abre 3 vagas para analista de negociação. O salário é de R$ 4.500 e as inscrições vão até 1º de julho. Na região Norte, a Defensoria Pública de Tocantins abriu 1 vaga mais cadastro reserva para o cargo de analista em gestão especializado psicologia, com salário de R$ 3.700 mais auxílio alimentação. As inscrições vão até 12 de agosto. Também é destaque nessa região o concurso do Ministério Público do Amapá. São 5 vagas mais cadastro reserva com salário de R$ 4.600. As inscrições estão abertas até o dia 5 de agosto. Para este concurso, estude com o nosso material específico, que estará disponível para compra no site a partir do dia 3 de julho. O Conselho Federal de Psicologia, por meio do CREPOP, o Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, realiza de 4 de junho a 15 de julho a consulta pública para a elaboração de um documento de referências técnicas sobre a atuação de psicólogos que atuam nos Centros de Referências Especializadas de Assistência Social, os CREAS, e em outros serviços de acolhimento e atendimento domiciliar do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Para participar desta construção coletiva de formulação de princípios e orientações aos profissionais que atuam na área, é preciso acessar o site do Conselho Federal de Psicologia, cadastrar-se e ler o termo de aceitação. Posteriormente, é preciso ler o formulário e então deixar sua opinião e experiências no campo Formulário de Consulta Pública. As experiências e opiniões deixadas no formulário serão reunidas e utilizadas para aprimorar o documento Referência Técnica para a Prática de Psicólogos no CREAS,
visando apresentar os interesses dos profissionais que atuam na área e estabelecendo diretrizes que estejam de acordo com a concepção de políticas públicas e a prática do psicólogo. Para mais informações, consulte o site crepop.pol.org.br. Esse ano, o Conselho Federal de Psicologia comemora 50 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. Dentre as atividades da comemoração, o CFP realizará o Prêmio Monográfico César Hades, Desafios para o Futuro da Psicologia. O objetivo da premiação é incentivar que estudantes de psicologia e psicólogos já formados contribuam na produção científica sobre os 50 anos da psicologia como profissão. Além disso, o prêmio também visa homenagear César Hades, que contribui fortemente para o desenvolvimento da psicologia como profissão no Brasil. César Hades faleceu em março de 2012, foi um grande especialista em psicologia experimental, diretor do Instituto de Estudos Avançados IEA da USP até o final de fevereiro deste ano e professor do Instituto de Psicologia da USP desde 1991. Se você deseja participar desse evento e concorrer ao prêmio, deverá elaborar um trabalho acadêmico sobre o tema Desafios para o Futuro da Psicologia, enfatizando um dos seguintes subtemas: as políticas públicas e o futuro da psicologia, contribuições da psicologia na construção do conhecimento do século XXI ou a psicologia latino-americana, desafios e possibilidades. A inscrição dos trabalhos deve ser individual, indicando a modalidade de participação, estudante ou profissional. As inscrições serão realizadas de 27 de junho a 27 de outubro de 2012 e o resultado será divulgado em 27 de abril de 2013, no evento que encerrará as atividades do ano temático dos 50 anos de regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil. Para saber mais, acesse prêmiocesarhades.cfp.org.br. Nessa edição, nós vamos resolver 3 questões das provas na área da psicologia organizacional. As 2 primeiras questões são da prova dos Correios, elaborada pelo CESP para o cargo de analista de Correios, especialidade psicologia, no ano de 2011. É importante lembrar que nas provas do CESP, o candidato deve colocar C, indicando que a questão está correta, ou E, indicando que a questão está errada. Vamos às questões, então. A primeira questão apresentava a seguinte afirmação: o instrumento de avaliação denominado método de escalas gráficas foi criado com o objetivo de se evitarem a subjetividade e a generalização características do método conhecido como escolha forçada. Quem nos auxilia hoje é a psicóloga Karina novamente. Karina, poderia nos dizer se o candidato deveria considerar essa afirmação certa ou errada? Larissa, neste caso, a questão está errada. Primeiro, precisamos saber que tanto o método de escalas gráficas quanto o de escolha forçada são utilizados na avaliação de desempenho de colaboradores. Podemos afirmar que a questão está errada, pois o método de escalas gráficas é considerado subjetivo, possibilitando generalizações inadequadas. Isto é claramente confirmado no artigo de Marina Becker, intitulado Considerações sobre Avaliação de Desempenho. Neste artigo, ela diz que escalas gráficas ou de classificação não levam em consideração cargos individuais e utilizam como fatores de avaliação atitudes e comportamentos valorizados pela organização, tais como pontualidade, assiduidade, lealdade, honestidade, entre outros. Um formulário que lista os fatores na horizontal e os níveis ou graus de desempenho na vertical é utilizado. Esse método é criticado por sua superficialidade, generalização, subjetividade, rigidez e por reduzir a avaliação a valores numéricos. O artigo citado pode ser encontrado no site www.cielo.br. Agora a segunda questão retirada da mesma prova. A afirmativa era a seguinte: enquanto o planejamento do processo de recrutamento ajuda a identificar a quantidade e o perfil dos candidatos a serem selecionados, a descrição e a análise do cargo a ser preenchido compõem o instrumento de medida a ser utilizado na etapa de avaliação comportamental. Karina, está certa ou errada essa afirmativa? Esta questão também está errada, pois o processo de recrutamento não ajuda a identificar a quantidade e o perfil dos candidatos a serem selecionados.
Para realizar o recrutamento, a quantidade e o perfil dos candidatos já precisam estar definidos. Já a análise do cargo da vaga disponível auxilia na definição do perfil dos candidatos, que serão selecionados. Segundo Chiavenato, em seu livro Recursos Humanos, o capital intelectual nas organizações, edição de 2008, página 165, recrutamento é o conjunto e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. A última questão que resolveremos hoje foi tirada da prova da Fundação Casa de 2010 para o cargo de especialista em desenvolvimento e gestão, psicólogo organizacional, elaborada pela VUNESP. Vamos à questão. Nas organizações, cada cargo ou atividade tem seu valor individual. Assim sendo, pode-se definir a administração de salários como um conjunto de normas. As estruturas de salários deverão ser equitativas, alternativa A, e justas em relação ao equilíbrio entre demais cargos da organização. Alternativa B, a experiência anterior do ocupante do cargo e a sua formação escolar. Alternativa C, ao esforço físico exigido pelo ocupante do cargo ao desempenhar a atividade. Alternativa D, ao nível da iniciativa apresentada pelo funcionário ao desempenhar as atividades. Ou alternativa E, aos riscos à saúde física e psicológica que estão associados ao cargo. Karina, qual é a alternativa correta para essa questão? Larissa, a resposta correta é a alternativa A. As estruturas de salários deverão ser equitativas e justas em relação ao equilíbrio entre os demais cargos da organização. Isto porque cada cargo terá os requisitos necessários para ser ocupado e que, claro, será considerado na avaliação do cargo e no valor salarial estipulado para o mesmo. As alternativas B, C e E indicam fatores que podem interferir na avaliação do salário a ser pago para o ocupante. Porém, existem outros fatores envolvidos, também como o grau de hierarquia na organização, responsabilidades, etc. Já a alternativa D refere-se mais a um elemento comportamental envolvido na gestão por competência, no qual o cargo em si não é o foco para a remuneração, e sim as competências apresentadas pelo colaborador que ocupa este cargo. Para entender melhor, vamos verificar a citação de Chiavenato em seu livro Recursos Humanos, o capital intelectual nas organizações, edição 2008. Na página 302, ele diz que pode-se definir a administração de salários como conjunto de normas e procedimentos que visam estabelecer e ou manter estruturas de salários equitativas e justas com relação 1. Aos salários em relação aos demais cargos da própria organização, visando-se, pois, ao equilíbrio interno desses salários. 2. Aos salários em relação aos mesmos cargos de outras empresas que atuam no mercado de trabalho, visando-se, pois, o equilíbrio externo dos salários. Por isso, então, a alternativa correta é a alternativa A. Esperamos que a resolução das questões tenha ajudado você a compreender melhor alguns temas envolvidos nas provas da área da psicologia organizacional. Aguarde nossa próxima edição para acompanhar a resolução de mais questões. Hoje, no nosso quadro Conhecendo o Profissional, nós vamos entrevistar o psicólogo Altieres Edemar Frei, que atua na área da psicologia da saúde, no CAPS Álcool e Drogas, e é mestrando em psicologia clínica pelo Núcleo de Subjetividade da PUC de São Paulo. Olá, Altieres, tudo bem com você? Olá, Larissa, tudo bem? Tudo bem. Altieres, a gente queria saber um pouquinho sobre há quanto tempo você trabalha no CAPS, para começar? Bom, eu trabalho em Centro de Atenção Psicossocial há aproximadamente 4 anos, sendo que nesse CAPS Álcool e Drogas que eu trabalho, que é o CAPS AD Santana, há aproximadamente 4 meses. E quais são as atividades que você desenvolve nesse CAPS, no Álcool e Drogas? Bom, as atividades envolvem desde a triagem, a recepção do usuário que procura o serviço, seja por demanda espontânea, seja encaminhada de outras instituições de saúde, ou mesmo egressos de internação psiquiátrica. Além do acompanhamento individual em psicoterapia, além de psicoterapia em grupo, o CAPS também promove atenção psicossocial por intermédio de oficinas, que podem ser oficinas expressivas, oficinas artísticas ou mesmo grupos fechados. Há também apoio aos familiares e
o papel do CAPS na saúde pública também passa por pensar um pouco sobre a organização do serviço, o contexto micro e macro político que a saúde mental está inserida. É uma atividade bem bacana, envolve então um conjunto aí de atividades que atingem diversas áreas do desenvolvimento psicológico do ser humano, então. É verdade. Eu acho que atuar na saúde pública passa por exercer o trabalho que o psicólogo exerce normalmente, filiado aos compromissos éticos, aos compromissos da corrente teórica a qual ele sente uma afinidade. Mas também passa por questões que envolvem situações de todo um contexto social. A gente comenta que trabalhar na saúde pública é também ser psicólogo, mas é ser algo a mais. Esse algo a mais na medida em que você compõe uma equipe multiprofissional, você está atento também a outros saberes, outras questões que atravessam o cotidiano do profissional e da prática terapêutica em si. Até porque são diversas atividades e diversas situações bem particulares, né? Claro, numa clínica, por exemplo, um profissional que trabalha com a psicanálise, ele pode ter o seu setting, o seu contorno terapêutico ali muito bem estabelecido. Alguns psicanalistas, por exemplo, nutrem o costume de ter pouco contato com seus clientes fora do set terapêutico. Quem trabalha na saúde pública, por exemplo, deve estar despido desses conceitos, uma vez que você está sempre sendo atravessado por encontros, por intercorrências, por situações extremas em que essa figura do terapeuta não serve dessa forma, né? Então, é uma questão de compor uma equipe multiprofissional. Isso é um desafio o tempo todo. E você enxerga que tipos de desafios, como você mesmo trouxe, e possibilidades dentro do CAPS, álcool e drogas, dentro dessa atividade que você desenvolve no serviço público? Acho que lidar com a questão de álcool e drogas hoje é uma questão muito séria, porque nós estamos diante de uma situação nunca antes vista na história desse país. Uma situação grotesca de uma epidemia do crack que atinge, infelizmente, milhões de pessoas, milhões de famílias. Precisamos desenvolver técnicas que nunca foram desenvolvidas porque estamos diante de uma epidemia que nunca surgiu antes. Acho que esse é o maior desafio, estar aberto para desenvolver essas novas técnicas e também conseguir uma certa mobilidade institucional em que o CAPS não seja a referência para o tratamento de álcool e drogas no Brasil, mas que as políticas públicas intersetoriais, incluindo a educação, da área do judiciário, possam fornecer subsídios para lidar com essa questão de uma forma multiprofissional, realmente. Não basta fazer o trabalho num CAPS e fora a sociedade continuar lidando como se o problema fosse só a droga, como se o problema não fosse outras questões mais complexas aí que envolvem a sociedade e o ser humano. Até porque esse é um cargo novo dentro do CAPS, do Serviço Público Brasileiro, né? E você conta um pouco disso pra gente, também enfatizando como foi o processo para você ingressar no serviço público e como surgiu o interesse de participar de concursos relacionados à área da saúde. Bom, atualmente em São Paulo, em alguns municípios também, as contratações são feitas por meio de processos seletivos. Há mais de 20 anos não há um concurso público no município de São Paulo. Por questões políticas e estruturais, a organização dos serviços de saúde são delegadas às organizações sociais de saúde. São entidades criadas aí para gerir e administrar todo o serviço, bem como a contratação dos profissionais. Há outros municípios, por sua vez, que ainda realizam concursos públicos. O meu interesse específico vem de uma afinidade ideológica, que eu acredito na questão da saúde pública como uma questão de mobilização social. Foi assim na história dos movimentos que constituíram o próprio Sistema Único de Saúde e, penso eu, deve ser assim por uma estratégia de resistência psíquica e social. E o meu processo de seleção se deu por intermédio de análise de currículo, análise da formação,
Eu venho de uma formação voltada para atuar na saúde pública, com um programa de aprimoramento profissional, e também dinâmica de grupo, entrevista em grupo e entrevista individual. Entendi. Altieres, e você recentemente contribuiu com a publicação do livro Saúde Mental e Artes, Práticas, Saberes e Debates. O livro, ele fala um pouco sobre todas essas atividades que são sobre atividades artísticas que são realizadas para contribuir com o desenvolvimento psíquico do indivíduo, é isso? É isso. Esse é o livro, Saúde Mental e Arte. Ele saiu compilado por Fernanda Nocan e Paulo Amarante, que é um dos pilares, aí, uma das referências na reforma psiquiátrica no Brasil. E aqui tem artigos e textos de diversos autores que tratam como a questão da arte pode atravessar a vida do sujeito, o seu desenvolvimento psíquico, emocional, e também como a arte pode ser uma linha de força de resistência dentro do campo da saúde mental. O meu texto, em especial, é sobre as oficinas de expressão sonora, que é uma prática que eu desenvolvi com outros colegas, cito Pedro Ivian de Freitas, Fernando Martinez Toledo, Renata Monteiro Buelal, em que a gente procurava pesquisar a questão do som, a questão das sonoridades, em pacientes que tinham algum tipo de delírio ou alucinação auditiva. Em geral, nós percebíamos que as práticas envolvendo música em CAPS eram práticas até certo ponto reprodutoras de um padrão da indústria cultural. Via de regra, os pacientes eram convidados a reproduzir músicas, a cantar em karaokês, e a gente pensou que essa atividade poderia ir um pouco além disso. Estudando as práticas envolvendo música e terapia em centros de atenção psicossocial, nós chegamos à conclusão que boa parte dessas práticas apenas reproduziam o contexto que a música está inserida na indústria cultural. E pouco elas questionavam como a música chega até o sujeito, qual que é a significância do papel da canção na vida do sujeito e, principalmente, como o sujeito percebe algumas sonoridades. Começamos criando sons, oficinas expressivas livres, com instrumentos não convencionais, e depois partimos para um trabalho de pesquisa da paisagem sonora ou dos territórios sonoros. São conceitos de alguns autores que nutrem essa pesquisa. Então, por exemplo, um sujeito ele era convidado, entre outras coisas, a sentar em uma área verde, perceber todos os sons que chegavam até ele e fazer uma representação desses sons, uma cartografia sonora, portanto. Alguns desenhavam para um barulho de passarinho o desenho de um passarinho, outros desenhavam a direção de onde esse som estava vindo. Então, a partir desse estudo, a gente pôde, inclusive, ajudar a compor diagnósticos do que seria uma psicose e do que seria um transtorno momentâneo. É um livro muito interessante, realmente, com artigos ricos e inovadores, algumas experiências inovadoras, realmente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Altieres, para terminar, muitos psicólogos e muitos estudantes de psicologia assistem à nossa web TV procurando dicas sobre como estudar e como ser bem-sucedidos em concurso público. Eu gostaria que você deixasse, então, uma dica para os nossos telespectadores. Bom, eu não sei se tem uma dica, porque, como eu disse, todas essas questões dependem muito das políticas públicas que estão vigentes. Acho que uma dica é estar atento ao quanto que a saúde pública deve e merece estar atrelada ao poder público, em primeiro lugar. Se cabe uma dica, fica aí o estudo das portarias que regulamentam a saúde mental no Brasil. Cito a Lei 10.216, ou chamada também de Lei Paulo Delgado, que fornece os parâmetros aí para a instalação de toda a reforma psiquiátrica, da deshospitalização e da constituição dos CAPs no Brasil. Cito também as portarias recentes de atenção do governo federal com relação à Política Nacional de Enfrentamento ao Crack, que podem ser encontradas em sites como o do Ministério da Saúde. E cito também sempre a leitura dos autores que são referências aí
para cada corrente da psicologia, que podem nutrir tanto a prova do sujeito quanto a prática profissional que ele possa vir exercer. E boa sorte a todos os colegas. É isso aí, dicas bem interessantes que a gente dá aqui também no decorrer das edições do programa. Altieri, muito obrigada pela sua participação e parabéns por todas as contribuições que você tem dado à psicologia no Brasil. Obrigado. Bom, essa foi a 5ª edição da Web TV Educa Psico. Espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês aqui para conferir a 6ª edição em julho. Envie sugestões de temas que você gostaria que fossem abordados na Web TV. Encaminhe suas sugestões para o e-mail atendimento@educapsico.com.br. Até a próxima!